Olá, aluno! Seja bem-vindo a mais uma aula de matemática. Hoje nós iremos falar sobre equação do primeiro grau. Essa é uma aula que vai preparar a gente para o próximo conteúdo, que será a equação do segundo grau. Então, será apenas uma espécie de revisão para que a gente possa lembrar algumas coisinhas bem importantes sobre métodos de resolução de equações. Para começar, tenho aqui esse desafio. É o seguinte: dois pratos de uma balança estão em equilíbrio. Um dos pratos tem um peso de 10 quilos e no outro prato tem um peso de 8 quilos e mais um peso desconhecido. Como saber o peso desconhecido e quanto será que ele pesa? Será que tem alguma forma de descobrir isso? Nesta aula, a gente vai ver tudo a respeito sobre equações e com certeza você vai entender como é que resolve problemas assim. Então, vamos lá. Para começar, vamos primeiramente entender o significado da palavra equação, porque essa palavra já diz muito o que a gente precisa fazer na hora de resolver. A palavra equação vai representar para a gente um sentido de igualdade, um sentido de equilíbrio, tá? Vamos pegar um exemplo bem simples. Eu tenho x mais 3 igual a 5. Observem que aqui eu tenho um sinal de igualdade, ou seja, tudo que está deste lado tem que ser exatamente igual a este lado. Aqui deste lado eu vou chamar de primeiro membro e aqui do outro lado da igualdade eu chamo de segundo membro. E aqui eu tenho a minha variável. E o que eu preciso saber? Eu preciso encontrar o valor que o x vai assumir de modo com que essa igualdade seja verdadeira. Ou seja, eu tenho que encontrar um valor para x que, quando eu for somar com 3, tem que resultar em 5. Isso é bem fácil de resolver, né? Até de cabeça a gente faz. Eu sei que se o x valer 2, se o x for igual a 2, eu trocar o 2 no lugar daquele x, eu vou ter assim, 2 mais 3 igual a 5. E 2 mais 3 eu sei que é 5. Então 5 é igual a 5. Ou seja, quando eu coloquei o 2 no lugar do x, essa igualdade tornou verdadeira. Então esse é o sentido da equação, em que o que tiver de um lado da igualdade seja igual ao outro lado da igualdade. Mas o foco do nosso estudo de hoje é a equação do primeiro grau. Por que do primeiro grau? Acontece que aqui na minha variável eu não tenho nenhum expoente, não é verdade? Mas assim, é como se estivesse invisível, como se estivesse escondido. Por quê? Qualquer número é como se tivesse elevado a 1. Então esse meu x é como se estivesse elevado à primeira potência, ao expoente 1. Por isso que a gente chama de primeiro grau. Mas como 1 não precisa aparecer ali em cima, ele nunca vai estar. Mas você precisa perceber que ele vai estar ali em cima. Vamos acompanhar um outro exemplo. Eu tenho 20 menos x igual a 13. Perceba que eu também tenho uma equação, porque eu tenho aqui um sinal de igualdade, significa que esse meu primeiro membro tem que ser igual a este meu segundo membro, tá? Aqui eu tenho a minha variável x, mas também poderia ser a letra A, poderia ser a letra Y, poderia ser a letra Z, não vai importar, pode ser qualquer letra. E eu sei que aqui é o expoente 1, então é do primeiro grau. Sempre que eu não identificar nenhum número aqui em cima, significa que é 1 e que é do primeiro grau. Então aqui o objetivo vai ser o mesmo. A gente vai ter que assumir um valor para a letra x, onde essa igualdade seja verdadeira. Se eu tenho que 20 menos x é igual a 13, qual é o número que, se eu subtrair do 20, vai dar 13? Na certa vai ser o número 7, né? Se eu pegar, por exemplo, x igual a 7, eu vou ter 20 menos 7 igual a 13. E 20 menos 7, de fato, é 13. Então, 13 igual a 13. Pronto!
Isso é verdade. Eu não poderia, por exemplo, dizer que o x fosse valer 2. Por quê? Se o x valesse 2, eu iria ficar com 20 menos 2 igual a 13. E 20 menos 2 a gente sabe que é 18. E 18 não é igual a 13. Então, o único valor que o x pode assumir é o número 7. Esses exemplos que nós vimos agora é bem simples, né? De cabeça a gente já determina o valor de x, mas nem sempre vai ser tão de cara assim. Então a gente aqui vai aprender algumas formas de resolver equações do primeiro grau, tá? Fazer exercícios diversas vezes é o que vai te tornar melhor cada vez mais, tá bom? Então aqui a gente vai fazer alguns exemplos juntos de algumas formas de resolver que vai facilitar bastante quando a gente vê alguma equação. Vamos pegar, por exemplo, x mais 10 igual a 30. Então, assim, aqui também ainda continua sendo uma expressão bem pequena, uma equação pequena, mas a gente vai começar bem devagar. Qual é o nosso objetivo, no fim das contas, numa equação? É encontrar o valor de x, apenas do x. Aqui a gente vê que o x está no primeiro membro, somando com o 10, e lá no segundo membro tem o 30. Então, o nosso objetivo final vai ser isolar a variável, tá? Isolar a variável. No nosso caso aqui, o x é a variável, mas lembre que pode ser qualquer outra letra. Então, assim, existem alguns passos, umas regrinhas, que são bem importantes para que a gente entenda, para não se confundir na hora de resolver, tá bom? A gente vai acompanhar aqui algumas delas. Vejam só, eu tenho aqui x mais 10 igual a 30. O que eu preciso fazer? Isolar a variável. Para que eu deixe o x isolado, ele vai ter que ficar apenas de um lado da igualdade e mais ninguém junto dele. Nesse caso aqui, eu tenho que tirar o 10 desse membro para deixar o x sozinho, tá? Então, o que esse 10 vai fazer? Ele vai passar para o lado de lá, tudo bem? Então, o processo vai ser esse. A gente vai sempre mandar quem estiver junto com o x para o outro lado da igualdade, certo? Ou seja, para o outro membro. O 10 está no primeiro membro, ele vai lá para o segundo membro. Mas tem um porém. A gente tem que lembrar de trocar os sinais, tá? Fazer troca do sinal. Eu não posso pegar esse mais 10, lembre que o mais está acompanhando 10, e trazer ele mais 10 para cá, tá? Eu tenho que fazer a inversão desse sinal. A gente vai lembrar das operações. Quando algum número ou até mesmo a variável tiver com o sinal de mais, ele vai ser trocado para o outro membro com o sinal de menos. Essa é a primeira observação que vocês têm que ter. Mas também o contrário pode acontecer. Se ele estiver com o sinal de menos, ele vai trocar de membro com o sinal de mais. Então, quando ele tem o sinal de mais, quando a gente muda ele de membro, ele se torna menos. E se está com o sinal de menos, quando muda de lugar, fica mais. Então, as operações de adição e subtração vão conversar dessa forma. Então, vamos lá. X, eu vou deixar ele sozinho, certo? E como eu não tenho mais nada para escrever aqui, eu vou repetir tudo que já está lá no segundo membro, que é igual a 30. Agora eu preciso colocar aquele 10 que eu mandei para lá aqui no final, lembrando de trocar o sinal. Se ele aqui estava com o sinal de mais, ele vem para cá com o sinal de menos. Tá bom? Então agora, como eu já deixei o x sozinho, eu só preciso resolver essa continha aqui. Então, o x vai ser igual a quanto? 30 menos 10 claramente vai dar 20. Ou seja, será que é verdade que se eu colocar o 20 no lugar do x vai dar 30? Vamos ver. Eu vou trocar o x pelo 20. Então vai ficar 20 mais 10 igual a 30. E 30 é igual a 30. Então, de fato, é verdade. A minha igualdade é verdadeira. Agora eu preciso escrever esse meu resultado de uma forma matemática, digamos assim. A gente vai fazer da seguinte forma. S igual, e eu vou abrir chave, e colocar o valor que eu encontrei no x, que é 20. Pronto.
e fecho as chaves. Isso aqui significa um conjunto, é o meu conjunto solução. Não esqueça. Toda essa representação é o conjunto solução. E esse meu número que está aqui dentro, eu vou dizer que é a raiz da equação. Ou seja, é o número que torna a igualdade verdadeira. Ok? Vamos para mais um exemplo, um pouquinho mais complicado, mas também vai ser fácil de resolver. Vamos pegar 3x mais 5 igual a 17. Veja que agora a estrutura é praticamente a mesma daqui, só que esse x está acompanhado desse 3. E veja que aqui não tem nenhum sinal de operação entre eles. Não esqueça que, quando tiver um caso assim, a gente sempre vai entender que o 3 está multiplicando o x. Quando tem um número bem pertinho de uma letra, sem nenhum sinal por perto, eles estão multiplicando. Então vamos lá. O que é preciso para a gente fazer aqui? Deixar o x sozinho. Só que aqui a gente vai seguir alguns passos a mais, tá? Então veja só. A primeira coisa que eu vou fazer é pegar esse 5 e mandar lá para o segundo membro. E vamos pensar só. Ele está positivo, ele tem que vir para cá negativo. Se está positivo, ele passa negativo. O 3x eu vou repetir aqui, igual. O 17, que já estava no segundo membro, eu vou repetir. E vamos ver só, mais 5, ele vem para cá como menos 5. Tranquilo? Agora o 3x a gente repete, porque a gente vai se preocupar só com essa parte aqui. 17 menos 5 vai dar 12. Pronto. Agora a gente chegou numa outra equação, numa outra igualdade. Eu estou dizendo que 3x é igual a 12. E como é que vai acontecer aqui? O meu objetivo, novamente, é deixar o x sozinho. Esse 3 está acompanhando ele, então eu tenho que tirar ele daqui. Ou seja, eu tenho que mandar esse 3 para o segundo membro. Só que também não é de qualquer jeito. Eu tenho que obedecer aquela troca das operações. Lembrem que aqui ele está multiplicando, né? Ou seja, quando um número está multiplicando, quando eu trocar de membro, ele vai passar dividindo. Nunca esqueçam dessa troca de operação. Se ele está multiplicando, ele passa dividindo. E a volta é a mesma também. Se ele está dividindo, se é para trocar de membro, ele vai passar multiplicando. Então, veja só. Esse 3 está multiplicando o x. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar o x sozinho, porque o único que está acompanhando ele agora é o 3, igual, eu vou repetir o 12. Para ficar mais fácil, né, eu vou colocar esse 3 aqui embaixo do 12 como se fosse uma fração. Veja que ele estava ali em cima multiplicando, e ele vai descer para cá dividindo. Eu fiz uma fração 12 sobre 3, que é a mesma coisa que eu dividir 12 por 3. E 12 dividido por 3, quanto é que vai dar? Vai dar 4. Okay? Então, 4 é o valor que eu posso assumir para x para que essa igualdade seja verdadeira. Será? Vamos ver. Eu vou substituir o 4 no lugar daquele x. Então, vai ficar assim. 3 vezes 4 mais 5 igual a 17. Eu tenho que fazer com que essa parte seja igual a essa. Então, vamos ver. 3 vezes 2, 3 vezes 4 vai dar 12, mais 5 igual a 17. E 12 mais 5 é 17. Então, deu certo. Eu obedeci a minha igualdade. 17 é igual a 17. Ou seja, o meu conjunto solução dessa minha equação é o número 4, porque é o que torna a igualdade verdadeira. Então, a partir disso, a única coisa que a gente precisa fazer é repetir vários exercícios até que a gente fique bem treinado sobre o que fazer quando mudar de sinal, quando mudar de operação. Vamos ver mais alguns exemplos aqui. Eu tenho 4x menos 9 igual a 11. Como é que eu vou fazer para resolver? 4x menos 9 igual a 11.
O passo final é deixar o x sozinho. E veja que eu tenho o 4 acompanhando e o menos 9 acompanhando. Lembre que o sinal sempre acompanha o número, tá? Eu não vou ler apenas 9, é menos 9. Então, o que eu vou fazer? A primeira parte aqui é mandar esse menos 9 lá para o outro membro. Então, se ele está negativo, ele vai para lá positivo. Então, eu vou ter 4x igual a 11, vou trocar o sinal, mais 9. Agora eu vou repetir o 4x, porque ainda não preciso fazer nada com ele, e vou resolver aqui. 11 mais 9 vai dar 20. Pronto. Agora eu consegui uma outra igualdade, que é 4x igual a 20. O que eu vou fazer? Veja que aqui é exatamente a situação anterior que eu tinha. Eu vou deixar o x sozinho, e esse 4 que está multiplicando com o x, ele vem para cá dividindo com o 20. Então, vai ficar 20 dividido com 4. E o x vai ser 5. Então, assim, quando eu pegar o 5, colocar no valor... Quando eu pegar o 5, colocar no lugar do x, ela vai tornar essa igualdade verdadeira. Por quê? 4 vezes 5 vai dar 20. E 20 menos 9 vai dar 11. Então, obedeceu a igualdade. Qual o meu conjunto de solução? É o número 5. Bem tranquilo, não é? Vamos ver mais um exemplo. X sobre 4 é igual a 3. Eita, apareceu fração, já complicou, né? Mas na verdade não, é muito mais tranquilo ainda. Veja que aqui ó, eu tenho x sobre 4 igual a 3. O 4 está aqui dividindo o x, sendo dividido pelo x. Então, eu tenho que tirar esse 4 daqui, de modo com que o x fique sozinho. E veja que como o 4 está sendo dividido, ele vem para cá, para o segundo membro, como multiplicação. E aqui ele está sendo dividido, ele vai para lá com multiplicação. É bem simples, ou seja, x igual a 3 vezes 4. Pronto, acabou. E 3 vezes 4, você sabe que é 12, certo? Então, o conjunto de solução é 12. Veja que foi muito mais simples. Nem sempre porque aparece fração, a conta é complicada. Agora vamos ver mais um exemplo também. Eu tenho 2x mais 4 igual a 20. Veja só, aqui uma das formas de resolver é fazer essa distributiva, porque o 2 está multiplicando tudo que está aqui dentro. Então, 2 vezes x vai dar 2x, mais 2 vezes 4 vai dar 8, igual a 20. Veja aqui, ó, a gente saiu dessa situação e chegou numa situação parecida com essa aqui. Tranquilo? Então, a gente vai resolver normalmente. 2x igual. Esse 8 que está aqui somando, ele vai para lá como se fosse negativo. Então, 20 menos 8. Aí eu repito 2x e resolvo. 20 menos 8 vai dar 12, ok? E o x vai ser igual. Esse 12 que está multiplicando vem para cá dividindo. Então, vai ficar 12 dividido por 2. E x vai ser igual a quanto? 12 dividido por 2 vai dar 6, certo? Então, o meu conjunto de solução vai ser o número 6. Muito simples, não é? Só que ainda há uma outra forma de eu resolver esse mesmo problema. Veja que a equação a gente pode resolver de várias formas. Basta a gente entender qual é mais conveniente para a gente. Vamos analisar esse problema aqui de um outro modo. Eu tenho 2 vezes x mais 4 igual a 20. Veja que aqui, ó, esse meu 2 está multiplicando tudo que está aqui. Então, o que eu posso fazer? Ao invés de fazer essa distributiva, eu já posso logo pegar esse 2, trazer para o segundo membro, e já que ele está multiplicando, ele vem para cá dividindo. Como assim? Vou repetir essa continha aqui embaixo, para a gente acompanhar juntos. Veja só, esse 2 aqui está multiplicando toda essa parte, então ele vem para lá para fazer a divisão com 20. E esse x mais 4 eu posso apenas repetir aqui no primeiro membro. Igual 20
dividido por 2, não é? Porque ele está multiplicando, vai para lá dividindo. Agora eu resolvo. 20 dividido por 2 vai dar 10, ok? Veja que agora eu cheguei numa equação bem mais simples, bem mais enxuta. Então eu tenho que x mais 4 igual a 10. O que eu vou fazer agora? Pegar esse 4 e jogar para o outro lado e trocar o sinal dele. X igual a 10 menos 4. E x vai ser quanto? 10 menos 4 vai dar 6. Veja só, cheguei no mesmo resultado. E foi até um pouquinho mais simples, não é? Então a minha solução, o meu conjunto de solução é 6 também. Tá? Veja que, tanto desse modo quanto desse modo, eu cheguei no mesmo resultado. Então, isso é o que importa para a gente, chegar no resultado. Às vezes o método vai mudar, vai variar, vai depender da forma com que o problema vai se apresentar para a gente. Então essa foi a nossa aula de hoje. Foi só para a gente dar uma relembrada sobre a equação do primeiro grau, sobre como resolver. E agora é só fazer bastantes exercícios para não ter dúvida nenhuma. E o nosso desafio, como é que fica? Ainda lembra? Como é que dá para a gente resolver isso, hein? Fica aí o desafio para você. Pensa direitinho, bons estudos e até a próxima!